Boa tarde a todos. Mais um dia, agradecidos por tanto que recebemos. Sejamos confiantes por dias melhores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, convidar os pobres e estropiados. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes, quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo do seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o seu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Bom, esse trecho, ele nos lembra como as necessidades são muitas. As dificuldades humanas estão em uma proporção tamanha nesse momento pandêmico, e não podemos fechar os olhos para aquilo que esteja ao nosso alcance, seja um parente, um amigo, um desconhecido. Há sempre algo a fazer, seja acalmar o coração, a fome do corpo, a desventura de uma situação descontrolada. Há uma infinidade de circunstâncias que nos chamam, nos convidam a tornar um momento melhor na vida de alguém, refletindo diretamente na nossa. É um convite profundo e necessário a todos nós que aqui estamos, fazendo parte desse quadro de provas da humanidade terrena. Há muito a fazer. Confiemos na assistência incansável dos bons espíritos e façamos por onde sermos merecedores do tanto que recebemos. Jesus nos abençoe. Continuando com o estudo do livro Os Mensageiros, vimos no capítulo anterior que Alfredo referiu-se à tempestade magnética, espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes. Não é uma questão física essa tempestade, é uma questão espiritual, multiplicando as tormentas destruidoras da guerra e epidemias sem conta. Nestes tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Que convite! Às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E no capítulo de hoje, Alfredo refere-se aos técnicos do sopro. Isso mesmo, o sopro.
Em virtude da tormenta iminente, Aniceto, André e Vicente foram convidados por Alfredo a permanecerem mais algumas horas no posto de assistência. Essa tormenta se refere ao capítulo anterior, às tempestades magnéticas. Aniceto esclarece que André e Vicente precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo asseverou que ambos poderiam colaborar com eles, ainda hoje nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Dirigindo-se à companheira Ismália, Alfredo disse que era preciso prevenir providências imperiosas da noite e necessidade deles da colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Técnicos do sopro? Indagou André. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterapêuticos. Quem de nós, não viu mães que muitas vezes usaram desse recurso para aliviar as feridas de seus filhos, em um processo automático, como se já soubessem da sua eficácia? O amor opera muito em favor da humanidade, não é? E ele continua: mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer encarnado? Perguntou Vicente. Como passe, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a alto preço. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Que bênção seria essa prática entre nós, médiuns encarnados! Que bênção! Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Não é impossível, isso não é impossível. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Jesus, isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Não pensaram no vento como sopro criador da natureza? Ou melhor, nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? E sabemos como a natureza é generosa. Estamos todos envolvidos por esses eflúvios salutares. Basta querer, aceitar e permitir recebê-los, esses eflúvios, gratos por tanto que nos favorece o equilíbrio da vida. André, a sós com Aniceto, transmitiu-lhe enorme surpresa a respeito do sopro.
Respondendo-lhe, ele em tom confidencial disse: esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo os primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o sopro da vida, o fôlego da vida? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque somos herdeiros diretos do divino poder. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. André esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercava-se deles, operoso e solícito para os trabalhos de assistência e oração. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Um capítulo curto, mas de muito aprendizado, com relação a justamente essas questões que nos convidam à mudança, para que possamos ser instrumentos úteis da espiritualidade que sempre se acerca de nós, para que façamos o melhor para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado, ligados a nós de alguma forma, tá bom? Sempre cuidadosos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, para sermos instrumentos dóceis, da espiritualidade maior, dos bons espíritos, e contribuirmos também, para a melhoria que se faz contínua em nossas vidas, tá bom? Então é isso por hoje, fique em paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos novamente juntos nos recordar do que vimos no último encontro, num dos capítulos do livro No Rumo de um Mundo de Regeneração, em que vimos ali o benfeitor Spinelli advertindo a todos aqueles espíritos embrutecidos, muitos deles altamente cruéis, advertidos de que ainda teriam tempo de arrepender-se antes de serem transportados para o exílio. E vemos então o amor de Deus e Jesus sempre presentes. Na narrativa então do Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver o que se sucedeu depois que o benfeitor Spinelli, junto dos seus auxiliares, vão se retirando, passando por todos aqueles infelizes sim, muito infelizes, tão distantes de Deus, sem o conforto daquele que tem a oportunidade de voltar o seu pensamento a Deus e sentir a proteção, o calor do seu amor por nós. Então, espíritos muito distantes desse recolhimento, e ele vai assim passando por todos, depois de adverti-los que eles teriam a oportunidade do arrependimento verdadeiro, senão seriam, pelo padrão vibratório que apresentam, e não podendo continuar na Terra nesse período em que ela virá a se transformar no mundo de regeneração, eles seriam exilados a mundos inferiores,
ao mundo inferior que está aqui preparado para acolhê-los. E vamos ver então na narrativa. Surge naquele ambiente, então após essa situação, eles vão se retirando e de repente eles veem ali naquele ambiente nebuloso, mas eles veem ali uma luz se abrindo e surge naquele ambiente trevoso um grupo espiritual, formando uma fila indiana que avança pelo Tremedal, que é uma área pantanosa, né? E esse grupo vai avançando em fila indiana. Alguns carregavam lanternas antigas que derramavam uma claridade avermelhada, enquanto outros seguravam redes brilhantes que se destacavam nas sombras. Spinelli esclareceu-nos que era a rainha Santa Isabel de Portugal, que no seu ministério sublime de arrancar daquele paú de espíritos que se encontrassem em condições de mudanças de vibrações, tomados de arrependimento, necessitados sinceros de amparo, arrependimento e necessitados sinceros de amparo. É com muita emoção que vemos aqui a rainha Santa Isabel de Portugal, essa referência a ela nesse trabalho abençoado, né, de recolhimento desses espíritos em condições tão difíceis. E a rainha Isabel, a Santa Isabel, para quem foi católico, eu me lembro ali da minha infância, da emoção quando eu conheci a história dessa Santa Isabel, né? Havia uma igreja, inclusive, perto ali onde morávamos, que era Santa Isabel, e isso então eu tive em mãos ali a história dessa santa, e há um relato em que o esposo dela, se não me falha a memória, era o Dom Diniz, e ela tinha ali o hábito de distribuir alimentos para aqueles necessitados que vinham procurá-la ali fora, nas redondezas ali do palácio. E um dia o esposo se aproxima para ver o que ela estava fazendo e evidentemente que para censurá-la, né? E ele diz: "O que carregas aí? Naquele avental daqueles vestidões, né? O que carregas aí?" E ela disse assim: "Rosas, meu senhor, rosas." E abre assim aquele avental daquele vestido e estava cheio de rosas, né? Então foi uma coisa muito marcante, é um fato, porque isso é um relato. Nós temos ali então uma materialização, né? Uma materialização de rosas que foram vistas. Quando é uma materialização, é vista por todos. E o esposo, então, no lugar dos alimentos ali, ele vê aquelas rosas. É muito linda essa história dessa rainha Santa Isabel, tão dedicada, tão devotada, né? Então é ela mesma, né, que está ali à frente dessa caravana que vai andando. A figura da senhora deslizava à frente, adornada por um fio dourado sobre a cabeça e o pescoço, como uma auréola sublime. Fizemos silêncio e, magnetizados pela beleza do amor, vimos-la e ouvimos-la dizer: "Almas sofredoras que buscai a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas. A magnanimidade do Pai Celestial e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós, a fim de atenderem vossas necessidades de redenção." E a quem ela estava buscando? Ela estava buscando em meio a todos aqueles que pelo sofrimento, inclusive de subjugação, aqueles que dominavam essa região, pelo sofrimento já teriam um arrependimento e um desejo de mudança. E ela continua: "Sabeis por que vos encontrais nesse reduto de penitência e punição escolhido por vós próprios." Muito importante atentarmos
a essas colocações, escolhidos por vós próprios. Senti-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos buscar-vos, sob a ternura da nossa Mãe Santíssima, a Senhora dos Anjos que se compadeceu das vossas dores. Esta é uma oportunidade última que não deve ser desconsiderada. Então, ela também está frisando aquilo que o Spinelli havia dito. Sabeis então, aliás, esta é uma oportunidade última que não deve ser desconsiderada, pois logo mais uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. Esses mundos que acolhem os exilados, assim como aconteceu com a terra quando acolheu os capelinos, isso acontece na fase em que esses mundos se encontram no estágio de mundos primitivos. Então imaginem o que deve ser, né? Além de abandonarmos o nosso berço amado, além de abandonarmos os nossos afetos queridos, as nossas afinidades mais caras, ainda estarmos vivendo por várias encarnações até que tenhamos a condição de nos recompor, né? E para cá retornarmos então, né? Aí está a terra prometida, né? Esse retorno dos exilados. Imaginemos o que é estar no mundo primitivo, né? Então, continuando. O Pai, todo misericórdia, não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. Deveria haver um amplificador, narra Miranda, de voz por mim desconhecido, porque a emissão da nobre garganta era em um tom harmônico e musical, repercutindo em toda a região. Então ela falava num tom bem harmônico, musical, mas a sua voz repercutia em toda a região, pois o número de cabeças que se erguiam das águas pútridas era cada vez maior, assim como os gemidos e brados de socorro. A fila adentrava-se cada vez mais, enquanto ela falava iluminada, e numa ou outra oportunidade atirava uma rosa brilhante no escuro pântano. De imediato as redes brilhavam no ar e caíam formando claridade de pirilampos que pulsavam. Os aflitos seguravam-se fortemente nos cordéis que a sustentavam, enquanto outras rompiam-se, devolvendo ao lodo o candidato que tentava libertar-se do local terrível. Mas notem bem, posteriormente soubemos que estes que não lograram sair, em verdade não estavam arrependidos, mas amedrontados, e as vibrações das teias salvadoras não os seguravam por falta de energia correspondente. É assim que se dá. Nós temos esse relato também no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando a irmã Zenóbia, trabalhadora junto do irmão Galba, da casa transitória Fabiano de Cristo no plano espiritual, antes da casa mudar de região, porque ali passaria um fogo purificador para a mudança daquelas paisagens, ela joga as redes, né? E muitos eram acolhidos e muitos não conseguiam segurar-se as redes, porque na verdade não estavam verdadeiramente arrependidos, e sim amedrontados com o que estaria por vir. É muito diferente, né? Não é arrependimento.
Eram retirados, vamos continuar na narrativa, eram retirados como na comum rede de pescar e conduzidos por auxiliares preparados que os transferiam para hamacas e eram colocados numa área de grama colhedora a regular distância. Dali eram transferidos para câmaras de recuperação próprias, reiniciando a existência malograda, né? Então, vejam que grande oportunidade os verdadeiramente arrependidos que foram resgatados e seriam preparados para uma nova encarnação, ainda aqui na Terra, uma nova oportunidade. Ao mesmo tempo em que muitos, totalmente despreparados para permanecerem na Terra, já está havendo esse processo de transportes para o exílio. Continuava a canção de amor na dúlcida voz da Senhora da Caridade. Não nos esqueçamos também, às vezes eu fico pensando nisso, que quando é transportado para um outro mundo, é transportado para a região espiritual desse mundo. Então, evidentemente, que esses que estão indo para o exílio, e esse número será cada vez maior, eles são levados às regiões, assim como aqui na Terra, nós temos todas essas regiões espirituais, né, que pertencem ao nosso planeta e que constituem em torno de 20 bilhões de habitantes, contando a encarnados e desencarnados. Evidentemente que eles são levados para essas regiões do plano espiritual que pertencem a este mundo, para ali passarem por um processo de adaptação, de preparação, de todos os encaminhamentos necessários para começarem a reencarnar neste novo mundo. Continuava a canção, então eram retirados, continuava a canção de amor na dúlcida voz da Senhora da Caridade. Nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, à onda que mantém o espírito. Onde quer que vades, lá encontrareis, com diferente indumentária verbal ou realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo. Então, onde quer que estejamos, haverá esse psiquismo, como ela fala, do Pai que vitaliza todo o universo. Arrependei-vos dos vossos erros, mergulhai no íntimo, e lá vereis as razões, lá no íntimo de cada um, vereis as razões das vossas dores. Ouvireis a consciência clamar, enquanto a anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for a justificativa, sempre falsa. Recomeçai pensando em Jesus, no seu Calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite que se arrasta com pesadelos já se dilui ao nascer de um novo dia, o da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais força de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos nos seus tenazes. Agora é o momento muito desejado. Vinde pensando na libertação. Então, esses que estavam arrependidos, eles já vinham passando por um processo de questionamentos, de arrependimento, de cansaço, de tédio e desejosos de mudança. Por isso que ela diz, vinde pensando, né, na libertação a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera e nós também. E ao mesmo tempo ela os convida,
Vinde pensando, então venham com o pensamento na libertação, porque Jesus vos espera e nós também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ele coloca numa comunicação em 1862 em Paris: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Sua jornada de trabalho serão pagas ao cêntuplo que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Interessante essas comunicações que alertam aqui no caso do Espírito da Verdade, nos alertando para esses tempos, para as profecias que foram ditas e que se cumprem. Quando líamos há tempos atrás, elas não tinham o significado que tem hoje. Porque nós sabíamos, que já vivíamos nesses tempos, sabíamos que a aproximação do final do século XX, essas situações se intensificaram, começaram lá no início do século XX, se intensificaram na medida em que se aproximava do fechamento do milênio, mas nunca foram tão reais, nunca saltaram tanto aos nossos olhos como agora, porque agora nós sentimos realmente tudo isso que está acontecendo. Então, a mensagem continua, mas por hora vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esses momentos de reflexão, de aprendizado, que eles possam acordar em nós a boa disposição, a boa vontade, para que tenhamos a condição de combater o bom combate, como nos ensinou Paulo, como dizia Paulo. Estejamos atentos, estejamos alertas, que os nossos pensamentos se voltem, muitos momentos dos nossos dias, se voltem a tantos e tantos que suplicam por uma prece, que suplicam por uma vibração amorosa. Peçamos a Deus por todos os lares, por cada um que vive momentos angustiosos, quer pela doença, pelas tantas outras doenças, quer pelas consequências dos momentos que vivemos. Permita, meu Pai, sejamos gratos e busquemos a força, a coragem e a perseverança. Que fiquemos em paz.